Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, vou contar uma das histórias mais completas do nosso canal. É impressionante como uma pessoa, ela fica tanto tempo, porque eu imagino o tempo que essa pessoa levou para ficar diante de um computador escrevendo os detalhes dessa história, que é linda. Essa história é linda, ela é um filme que vai passar na tua vida. Desde a vida de um menino até que ele se torna um adulto. A história é belíssima. Eu quero que você acompanhe comigo. Prepara o coração, porque a história é lindíssima. Desde que ele era menino até ele se tornar um homem. Vocês vão se surpreender com a história. E é por isso que eu quero contar essas histórias ao vivo, num estúdio bonito, com a tua participação. Quem sabe até com a participação das pessoas que escrevem. Eu estou pedindo a você que incentive o nosso canal. Manda um valeu demais. Foi uma ideia do YouTube, não é minha não. A ideia do YouTube para todos os geradores de conteúdo, para que possam prosperar. Então o YouTube criou o valeu demais. É bacana, é um coração e dentro dele um cifrão. Aí você clica nesse coração e doa o quanto você quiser para o canal, em nome do coração. É uma doação feita em nome do amor, entendeu? Manda o que você puder. Aproveita, dá aquele joinha para a história, que isso já ajuda demais a história. Mas olha, você vai assistir um filme. Preparou? Vai começar da vida de menino até a vida do adulto. Começou! Eu acordava muito cedo e sentia o cheiro do café que a minha mãe coava. Eu ficava esperando e ela sempre trazia uma canequinha de ferro esmaltada, um pouco daquele café para mim. Depois do café, eu ficava só escutando. E vinha lá do quintal o cacarejá costumeiro do bicharado miúdo, que desde a madrugadinha ali se reunia à espera da ração, do milho, entoando a costumeira cantoria matinal. A aragem da noite em despedida, típica dos descampados do sul, que mesmo em pleno verão, antes do nascer do sol, conservava ainda as temperaturas amenas naquele ambiente, aquele friozinho gostoso que me fazia amar ficar no rabo de fogão de lenha recebendo um pouco do seu calor. Eu tinha meus 12 anos, eu era um menino cheio de vida e de sonhos. Meus 12 anos eu era feliz e sabia, sabe? Eu era feliz e sabia. Tanto que naquele momento, se eu pudesse escolher, eu ficaria naquela idade para sempre. Na minha vida de menino da roça, e especialmente naquele dia, eu tinha muito a fazer. O meu pai já abrira a venda onde tomava o chimarrão à espera de algum freguês madrugador. E de repente, a minha mãe já passava uma pequena lista do que eu tinha pela frente. Acorda, Dico! Ô, Dico! Acorda! Você quer que o sol te bata na cara, guri bolenga? Levanta e vai botar as vacas na enserra para a ordenha. E já aproveita e passa lá embaixo no potreiro, vê se a brasina já deu cria. Vamos, menino! Ontem a brasina me pareceu bem chegadinha. Mas antes, raciona as galinhas e a porca moura, que já tá aí fora roncando de fome. Senão ela não cria os leitõezinhos. Aquilo já era costumeiro na minha casa. Todo santo dia, ou toda santa manhã, a minha mãe, Teresa, autoritária, Dona Teresa,
porém ao mesmo tempo bondosa e compreensiva comigo. Eu era seu filho único e ela me tirava bem cedo da cama para ajudar nas primeiras lidas de casa. A minha mãe engravidou outras vezes, mas ela perdeu as crianças em abortos espontâneos. Quando já tinha perdido as esperanças, aí veio a minha gravidez. E a minha mãe ficou ao mesmo tempo feliz e preocupada que eu tivesse o mesmo final dos outros. Foi por isso que mamãe fez uma promessa a um padre. Para aquele povo, aquele padre era um santo. Povo lá do sul, e o padre que era tido como santo era o padre Reinaldo Vieste, ou Wieste, começa com W. Sim, o povo de Pelotas, de Piratini, o veneram. A promessa da mamãe era que todos os anos, até que eu completasse 15 anos, no dia do nascimento do padre, ela me vestiria também de padre. No fundo, eu acho que a vontade da minha mãe era que eu me tornasse também padre. Deu certo. Eu nasci e bem forte, sabe? Me criei e a promessa da mamãe era cumprida à risca. O padre Reinaldo nasceu num dia 26 de julho de 1907. Então, todo dia, 26 de julho, eu me vestia de padre. Mas eu tinha o dia pela frente e muito serviço. Não esqueça de soltar o baio no pasto, viu, Dico? O coitado tem que pousar sempre na cocheira por causa dos morcegos. Eita, os bichos do inferno, só querem chupar o sangue. E também não esqueça de procurar a Brasina, a vaca. Tá lá na beira do sangradouro, hein? Não deixe de fazer tudo isso, meu filho. Não deixei nem minha mãe completar a frase, porque ao ouvir a palavra sangradouro, eu me lembrei do meu tesouro. Quando a mamãe falou sangradouro, eu me lembrei do meu tesouro e eu saí disfarçado como quem tem um compromisso secreto e inadiável. E quando me vi no terreiro, sem qualquer vou ali, volto já, eu desandei a correr, enquanto que o bicharedo, galinha, Angola, põe aí, Jesus, o bicharedo correndo, Jesus, põe aí, galinha, Angola, marreco, peru, aquela confusão da bicharada toda, e eu provocando isso com aquela confusão dos meus passos da minha corrida, e os cacarejos, e os grasnados, e um bater de asas para tudo que é lado, porque os perus não paravam de gojar. E era uma piruzada para lá, uma piruzada para cá, pareciam até que protestavam. E na carreira que eu vinha, depois de pular por cima da porca moura, que estendida no chão da terra batida, amamentava seus 7 leitõezinhos. E depois de saltar sobre a porteira de varas, sem abri-la, eu sumi no descampado ladeira abaixo. Enquanto que a minha mãe ficou para trás surpresa e falando sozinha: esse guri tá ficando meio maluco, meio esquisito. Porém, ao mesmo tempo, é o orgulho de mãe, contemporizava. Deve ser coisa da idade. Parece um galo novo ensaiando o primeiro canto e já apontando os esporões. Enquanto isso, o galo novo, no dizer da mamãe, que era eu, né? Depois de vencer distâncias, desviando-se dos cupinzeiros e das moitas de cardo, chegava finalmente ao meu tesouro encantado. O que era o meu tesouro? Tá curioso para saber? Tá, né? É um ninho de sabiás que eu encontrara dias atrás. Esse ninho estava engastado nas ramas de uma pitangueira baixa e galhuda, à beira do sangradouro. Ao me aproximar do ninho ofegante e nervoso, eu espantei a sabiá fêmea, que, precavida, voou para um galho de angico e ficou lá no alto piando seus protestos. Enquanto que o sabiá macho, num bater frenético de asas, bate aí, põe aí, Jesus, aquele bater de asas assim, de pássaro assim, frenético, exatamente. O sabiá macho, ele fazia e dava aqueles voos rasantes, quase que tocando a minha cabeça, roçando a minha cabeça. Mas
o ninho estava lá, o ninho estava lá. O ninho todo construído com capricho, com gravetos, musgos, barba de paus e recamado com plumas macias da paineira. O ninho abrigava em relativo conforto 2 rechonchudos e assustados filhotes, quase no ponto de serem recolhidos, já empenadinhos. Eita, tão bonitinhos filhotes! Mais alguns dias e eu poderia levá-los para casa, onde eu iria terminar de criá-los. E isso eu sabia fazer muito bem. Sabia a gosta de minhoca, de gafanhoto e também de frutinha do mato, a guavirova, figo do mato, a pitanga. No mais, eu já escolhera um destino para os 2 bichinhos. Daria de presente por uma menina loira, que era a coisa mais linda da minha vida. O nome dessa menina, Babete, chamada Babete. Eu tinha mais ou menos a idade dela, e foi com ela que eu fizera uma amizade. Tinha algum tempo, algumas semanas. Eu queria fazer uma surpresa para ela. Para ela eu queria fazer essa surpresa. Por isso, os meus develos e cuidados especiais com aqueles bichinhos, com aqueles filhotinhos. Babete, quem ela era? Era filha do Dr. Adam. O Dr. Adam era um engenheiro francês radicado há alguns anos aqui no Brasil. Ele era responsável técnico pelas obras de uma grande barragem para uma hidrelétrica que se estava construindo no sopé da serra, a uns 3 quilômetros rio acima. Eu conheci aquela menina linda, loirinha, francesinha de fala engraçada, pelo seu sotaque em francês, na venda do meu pai. Foi lá que eu conheci. Numa certa manhã de sábado qualquer, no comecinho das férias, quando eu que ajudava o meu pai a atender a freguesia, aliás, muito numerosa nos últimos tempos, com a vinda dos funcionários da construtora, eu vi a francesinha chegar por ali, aquela menina loira, cabelos encaracolados e os olhos de um azul brilhante, calça jeans, blusa de bom tecido, amarelo palha, falando de um jeito diferente, com palavras que eu quase não entendia. Eu quase não entendia nada, porém tudo ficou muito engraçado quando, ao entrar na venda e aproximar-se do balcão, justamente onde eu estava, ela perguntou: tem picolé? Picolé aí? Eu olhei para ela assim, tipo não entendendo. Tem picolé? Picolé aí? Ela tá falando de picolé, né? Sorvete. Olhei para o meu pai procurando uma resposta que pelo menos fosse gentil com aquela menina desconhecida, mas eu não me contive e dei um sorriso de mofo e respondi: picolé? Picolé aqui? Tá doido, guria? Tá doido, guria? Eu não consegui segurar uma risada frouxa e até indelicada, como a troçada, a ignorância da recém-chegada. Foi preciso que meu pai me tocasse o braço e pigarreasse. Quando meu pai fazia assim, eu já entendia que era bronca. Para fazer eu parar. E ao mesmo tempo em que eu tentava explicar, com a maior gentileza possível, por que não tinha picolé. Os picolés. A energia elétrica da usina que seu pai está construindo lá em cima ainda não chegou aqui, sabe? Então aqui não tem... a gente falava não tem força. Não tem força era o mesmo que dizer não tem energia elétrica. Por isso que a gente não faz sorvete, não tem picolé. Mas temos pirulito, tijolim, doce de leite, caramelo. Eu ofereci para ela. Monsieur, merci. Me respondeu ela. Monsieur, merci. Respondeu a menina, denunciando suas origens. Mas em seguida, após abrir um sorriso luminoso, emendou: obrigada. E tu não verdade? Tem? E tu não verdade? O quê? Água? Eu entendi porque ela fez o gesto. Ela fez o gesto do copo. Eu entendi.
Eu entendi o que a menina queria e corri até a cozinha e voltei. E comecei a ensaiar. Et tu ne verras de, 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 et tu ne verras do. E voltei com uma caneca louçada com água até a borda. E coloquei em cima do balcão e falei, tá aqui. E ela, toda graciosa, começou a beber, enquanto que de outro lado do balcão eu a observava, especialmente admirando. Os seus olhos azuis de doer, fixos nos meus. Eu até me lembrei daqueles santinhos, sabe aqueles santinhos com figuras de anjos que minha mãe sempre me mostrava quando ela queria falar dos nenês que ela havia perdido. Já expliquei, né? Ela sofria abortos espontâneos, meus irmãozinhos que viraram anjinhos. A minha mãe dizia que todos eles viraram anjinhos. Apenas alguns segundos daquele olhar fixo foram o bastante para mim. Sei lá, eu me senti invadido por uma sensação diferente. Um misto de simpatia e de amizade. Um sentimento estranho que eu jamais havia sentido. Nunca havia sentido aquilo por nenhuma outra menina ali do pedaço. Nunca. Agora não. Senti algo diferente. Um aperto no peito, um desconforto na garganta e um frêmito difuso correu meu corpo. Tive até dificuldade para abrir a boca e falar. Queria dizer alguma coisa, mas eu não encontrava a palavra. Por fim, depois de um silêncio nervoso, eu consegui pronunciar timidamente. E como é que é o teu nome? Mon nome? Je m'appelle Marie-Elisabeth. Respondeu, recolocando a caneca em cima do balcão. Mas papá Adam me chama Babette. Pois o meu é Frederico, mas todos me chamam Dico. Como é? Frederico? Não, Dico é mais bonito. Dico é mais bonito. Quando ela falou Dico, eu comecei a rir e os outros fregueses que estavam na venda, quando escutaram aquilo, começaram a rir também. Dico. Até a Babette, ela não entendia o porquê ríamos. Agora, ela também se desdobrava numa risada tão sonora e cristalina quanto desprovida de motivo aparente, como só acontece com as almas puras e inocentes. Então, eu tentava corrigi-la, dizendo, Dico não, é Dico. 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 Mas eu também não conseguia conter o riso e desandamos a rir juntos, eu e ela, sem saber de quê, nem por quê. Isso serviu para descontrair o ambiente e afastar um pouco do meu nervosismo. Entretanto, aquelas risadas puras, como o gorjeio de pássaros, foi um selo a demarcar o início de uma amizade entre aquelas duas almas inocentes que, sem se aperceberem, estavam entrando numa sintonia fina. Uma amizade que começara no início das férias, único tempo que Babette dispunha para deixar lá o seu país, deixar a França, sua escola, por lá sua mãe e irmãos, sua cidade na França, que era Avignon. Ela me falou tanta coisa de avião e eu achava que era avião. Eu não conseguia. Ela falava o nome da cidade, Avignon, e eu falava, avião. E ela dizia, não, avião não, em português não, é avião. E orgulhosa, ela me contava que ela tinha o Palácio dos Papas. Ela começava a me contar como era a tal de Avignon. Avignon, lá tem Palácio dos Papas, que tem 7 importantes papas da história que moraram lá. O que eu sabia é que os papas moravam em Roma, né? Mas, em Avignon não. Mas que 7 importantes papas da história moraram lá. E eu, para não ficar por baixo, contava que já que ela falou de papa, eu também vou me aparecer.
e eu contei para ela que eu me vestia de padre todo ano. O que provocava em Babette gargalhadas a não mais terminar. Eu ficava tão envergonhado nessa hora que eu dizia para ela: E você? Você tá rindo de mim e você que me chama de Dico? Era a minha vez de rir. A verdade é que os risos apenas disfarçavam o que sentíamos um pelo outro. E o que eu vou chamar aqui, aquilo era o mais puro e verdadeiro amor. O amor entre duas crianças. Não éramos ainda adolescentes. Eu tinha 12. E ela, um pouquinho mais velha que eu, já tinha feito 13. Não perdemos mais o contato. Quando eu não ia vê-la, era ela quem vinha. Vinha na venda. Na maioria das vezes, era só um pretexto para poder estar com o Dico. Como ela dizia, Dico. Mas às vezes não comprava nada. Quer dizer, na maioria das vezes não comprava nada. Enquanto que eu, e principalmente aos sábados, eu ficava de ouvidos atentos aos ruídos de motores ou com os olhos buscando ao longe, no rumo da serra, alguma nuvem de poeira que denunciasse a aproximação de um carro. Seria o engenheiro Adam, e ele sempre trazia consigo a coisa mais linda desse mundo, a sua filha Babette. Era uma amizade nova que me provocava uma inexplicável ansiedade. Nas ocasiões em que estávamos juntos, não fazíamos nada além do que era permitido para duas crianças de 12 e 13 anos. Porém, como era gostoso estarmos juntos e conversarmos os assuntos próprios da nossa idade. Certa ocasião, a Babette, ela me contou que não conheceu a mãe dela. A mãe dela, quando morreu, ela era ainda nenê. Então, aqui ficou lá na França, não é a sua mãe, não. A madrasta, a nova mulher do meu pai. E eu, da minha parte, o assunto mais falado era a história dos irmãozinhos que viravam anjos, porque a minha mãe assim me contou. Oh, mon Dieu, que engraçado. E ela novamente morria de rir, porque eu falava que os meus irmãozinhos tinham virado anjo. Engraçado nada, sua boba. A minha mãe, para me vestir de padre, fez promessa exatamente por isso, para que eu vingasse. Vingasse? Vingasse de quem? Não, vingasse aqui no Brasil é quando você sobrevive. E dessa forma, à medida em que o verão seguia o seu curso, empurrando lá para trás da serra os ventos outonais, que nos campos do sul são prenúncio do fim das férias e da chegada do tempo das despedidas e início das saudades, transcorria aquela amizade serena entre nós dois. Mas tanto para mim, Dico, como para Babette, era como se o tempo, com as suas variações, as suas ventanias pré-outonais, não houvesse encontrado o caminho da volta, e por isso permanecia ali estacionado. Mas peraí, eu tô contando tudo isso para vocês, da Babette, do amor que eu sentia por ela, e do amor que eu imaginava que ela sentisse por mim, mas eu não perdi o rumo da conversa, não. Eu tinha ido ver o ninho dos sabiás. Os 2 sabiás filhotes. Não perdi o rumo, não. Os sabiás, os filhotes que eu daria para ela. Na minha cabeça de menino de 12 anos, seria aquele o melhor presente do mundo. Por isso, naquele dia, antes de eu me afastar do ninho, eu dei 3 cuspidelas. Pronto. Era uma simpatia. 3 cuspidelas em cima dos filhotinhos. Era uma simpatia para protegê-los da sanha da cobra verde, voraz devoradora de filhotes de passarinhos. Tá livre. A fiotada tá livre. Os filhotes estão livres da cobra verde. Tava tudo bem com os filhotes. Deixei as avezinhas sossegadas
E voltei serelepe, sempre serelepe correndo. Coisa de 15 dias depois, o engenheiro francês, o Sr. Adam, veio conversar com meu pai. Epa, estamos com a canal de desvio pronto, seu Germano. Conversando com meu pai. Viu, seu Germano? Informava naquele dia o engenheiro francês, o engenheiro Adam, carregando nos R's e acentuando sempre na última sílaba. Sua propriedade vai ficar mais valorizada quando o rio voltar ao seu leito antigo. Verá o senhor, seu Germano. Eu estava com a Babette, mas nesse dia eu fiquei atento à conversa do pai dela, o engenheiro Adam. Meu pai desconfiado, o gaúcho é desconfiado. Meu pai desconfiado ficou atento também à conversa do engenheiro Adam. Mas disse o senhor Adam que as últimas cargas de dinamite já estavam colocadas e que a explosão, ele dizia assim, explosão deverá mudar o curso do rio Jaguari Grande. Isso pode acontecer a qualquer momento. Tudo depende de uma questão de logística, explicava o engenheiro Adam. Nossa, que explosão é essa? Vocês estão entendendo? Vai mudar o curso do rio Jaguari Grande. Como se tratava da maior explosão já ocorrida na obra, os dinamitadores deviam acertar as cargas cronometricamente antes do toque final, para que tudo ocorresse em perfeito sincronismo para explodir em milésimo de segundos. Seria um enorme desastre se algumas cargas falhassem. Haveria perda de tempo e, por conseguinte, aumento dos custos, além de tornar o desarme das cargas falhadas um trabalho extremamente difícil e perigoso. Eu recomendo, falava o engenheiro Adam, eu recomendo cuidar a partir de hoje, seu Germano. Não deixar ninguém ficar perto da leito do antigo rio. Será muito perigoso. Não sabemos que volume de água virá depois da explosão. Recomendava o engenheiro Adam, antes de chamar pela filha, Babette, que estava comigo. E sempre na minha companhia. Alonso, Babette, Vite. Ela já entendia, até eu já sabia o que era o Vite. Ela vem, né? Alonso, Babette, Vite. E aí ele fazia Alonso, infante de la pátria. Ele cantava um pedacinho ou recitava o primeiro verso de Marselhesa. Papá, regardez-y le papillon. E ela corria a mostrar-lhe uma sacolinha de plástico onde se debatiam dezenas de borboletinhas azuis, querendo voar para a liberdade, borboletinhas que eu pegava para ela. Eu me sentia assim, o herói da Babette. E a seguir, dirigindo-se a mim, ela acenava, sorridente e cheia de gaietice, antes de embarcar no jipe que já esperava de motor ligado. Au revoir, mon ami! Au revoir, mon ami! Au revoir! Au revoir, eu já tinha aprendido. Após o veículo partir, deixando para trás uma nuvem de poeira. Pois é. O Sr. Adam veio com uma história de que vão mudar o rumo do Jaguari Grande, o rio. Coisa que eu nem estou acreditando. Se Deus colocou o rio onde ele está, será que um doutor francês com suas magias vai querer contrariar? Sei não, mudar o leito de um rio? Eu arregalei os olhos. E meu pai dizia, seja lá o que Deus quiser. Mas como o seguro morreu de velho, cuidado, hein? Cuidado, é bom ficar alerta. Cuidado enquanto andar pela ribeira do Sangrador, não se sabe. Tá ouvindo, filho? Tá bom, pai? Mas mudar o rio? Diz que vai mudar o leito do rio, com a grande explosão
que vem aí. E eu, como era de costume, logo após o jantar fui cedo para a cama e antes de adormecer, eu não deixava de lembrar da conversa do pai da Babete, o doutor Adam. Meu Deus do céu, mudar o leito do rio, será que ele consegue? Com explosão de dinamite. Já no outro dia, antes do sol nascer, eu acordei, gente, com aquele ribombo. Mas põe aí, Jesus, uma grande explosão. Ribombo. Isso, uma grande explosão. Um trovão que fez estremecer portas e janelas. Parecia que o mundo viera abaixo como uma explosão longínqua ecoando nas quebradas dos desfiladeiros. Que explosão, que barulho! Sem esperar pelo chamado da minha mãe, eu pulei da cama, sem me importar com a preguiça dos lençóis e nem o escuro. Saí tateando rumo à cozinha, onde meus pais também tateavam à procura dos fósforos para acender a lamparina. Meu São Tiago, valei-me, meu santo. Socorrei-me a Nossa Senhora, rezava minha mãe, Dona Teresa, já com o terço na mão, desfiando suas contas, enquanto meu pai, seu Germano, abraçava a minha mãe e eu cheguei ali também, abraçando os dois. Calma, calma, Teresa. Foi a explosão da barragem, ele me avisou, o engenheiro me avisou. Só isso, o homem tinha razão. Mas o mundo não vai acabar, não. Não, o mundo não vai acabar de jeito nenhum. Só foi a explosão. Meu Deus do céu. Mas isso aí é capaz mesmo de mudar o leito do rio, agora dizia minha mãe. E meu pai concordava. Acende. Acende. Acende o fogo, mulher. Acende o fogo e para de reclamar. Quando aquele barulho e aquele eco da explosão foi passando, que a passarada, a bicharada, voltou a fazer barulho, porque tudo silenciou no momento. Passado aquele primeiro momento de pânico, agora o fogão de lenha já aceso, as chaleiras chiando no fogão, já o chimarrão correndo de mão em mão, entre o meu pai, minha mãe e agora eu também, falando a meia voz sobre o acontecido, já se notava pelas frinchas das janelas que o dia vinha clareando. Quando o meu pai falou, pelo barulho, minha Nossa Senhora, eu acho que mudaram mesmo o leito do rio. Vamos saber o que será do nosso rio Jaguari Grande, né? No Sangradouro. Quando falaram Sangradouro, quando se pronunciou Sangradouro, por que pronunciaram Sangradouro? Eu que já vinha demonstrando apreensão, ainda escutei, será que vai encher mesmo? E eu pensei, meu Deus, os meus sabiás, o meu ninho de sabiá. Ai, 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 ai. O sabiá na pitangueira, se aquilo encher, vai cobrir tudo de água. E foi a partir daí que eu saí correndo e tentou me segurar, minha mãe tentou me segurar, meu pai, mas me alcançar de que jeito? Perna pra que te quero? Pernas de 50 não são iguais às pernas de 12. Enquanto que a minha mãe, Dona Teresa, gritava, agarrada a um terço, com medo ainda do que pudesse acontecer. Cuidado com as explosões, volta aqui, guri! Tu tá louco, guri? E eu sumi, correndo, feito um desesperado, atrás da minha pitangueira. Mas cadê a pitangueira? Pois a água do rio não levou só o ninho, levou a pitangueira inteira. Sumiu tudo. Os filhotes da minha sabiá, os filhotes, os dois rechonchudos, já empenadinhos, que seriam um grande presente que eu daria a Babete, foram levados por aquela água. Eu, quando vi,
aquele aguaceiro. E cadê a pitangueira que sumiu? Se sumiu a pitangueira, o ninho foi junto, é lógico, acabou tudo. Eu comecei a chorar. A minha mãe, desesperada com meu pai, logo chegaram atrás de mim e perguntaram por que eu chorava, e eu expliquei. Meu ninho de sabiá tava na pitangueira, foi embora tudo com o rio. Eles fizeram tipo, né? Quer dizer, dos males, para os meus pais naquelas alturas, o menor. Mas é claro que eu estava muito sentido. Eu ia dar para Babete. Ah, filho, você dá outra coisa? Não, eu queria dar os sabiás. Você dá o ano que vem, ela volta o ano que vem. Ela vai embora. Mas ela volta o ano que vem com o pai dela. O pai dela vai ficar aqui trabalhando. E aí você vai ter um monte de sabiá para dar para ela, seu bobinho. Ô mãe, a senhora acha que ela volta o outro ano, mãe? Volta? Será, mãe? Eu não sei se ela volta. Eu queria tanto dar sabiá para ela. Ô filho, depois vamos falar a verdade. Como é que ela ia? Ela vai viajar para a França. Como é que ela ia levar essa sabiá? Ah, não sei. Diz que no avião cabe tudo. Eu sei que cabe tudo. Cabe mesmo, mas eu acho que avião nem leva sabiá. Entendeu? Aí você vai arrumar outro ninho e o ano que vem, quando ela vier, você dá para ela. Pede desculpas. Pede desculpas para ela. Fala, explica para ela que você estava guardando um presente, mas que a explosão do pai dela acabou arrastando tudo. Inclusive levou a pitangueira com o teu ninho de sabiá. Tá bom, mãe. Mas eu tô tão triste. Vamos subir. Vamos para casa. No caminho a gente conversa. Caminhando no rumo de casa, agora de mãos dadas, com a minha mãe, meu pai por perto, eu ia triste, pensando, oh meu Deus, o que será que eu falo agora com a Babete? Eu queria tanto dar sabiás para ela. As férias estão terminando. Eu logo volto ao colégio. Mon chéri ami. Eu aprendi a falar isso com ela. Mon chéri ami é meu querido amigo. E também serve para mon chéri ami, minha querida amiga. Eu vou estar com ela. Eu marquei o encontro com ela. Foi debaixo daquela paineira onde o encontro havia sido marcado com Babete. Onde ninguém nos via, foi ali que eu marquei, porque era a hora da despedida. Eu deveria entregar para ela o casalzinho, quer dizer, os 2 filhotes de sabiá. Eu deduzo que fosse um casal. Normalmente é assim, nasce sempre um casal. Mas a explosão do pai dela havia arrastado a pitangueira com o ninho e tudo. Eu tinha 12 anos. Babete era meses mais velha, mas já tinha feito 13. Era um pouquinho mais alta que eu. Eu era guri da roça. As iniciativas foram dela. Debaixo da paineira, eu falei, se desculpa, Babete. Eu tinha guardado um presente para você, mas a explosão do teu pai levou a pitangueira. Era um casal de sabiá, filhotinho. Eles eram tão bonitinhos e estavam todos empenadinhos. Eu ia dar de presente para você como prova. Como prova do quê, Dico? Como prova... Como prova... É amor que você fala? Amor. Como prova do meu amor. Houve um silêncio. Ela me olhou. Eu guri da roça. Ela tomou iniciativa. Me deu um abraço. Era o meu primeiro abraço.
o nosso primeiro abraço. Eu, por mim, ficaria dentro daquele abraço a vida inteira. Depois, por ser mais alta, ela voltou sua cabeça para baixo e procurava pelos meus lábios. Eu assustei. Será que ela vai me beijar? Será? Quando eu falei o segundo ou terceiro será, falei, não, pensei. Eu senti seus lábios tocando os meus. Entendi que era um beijo. Também o meu primeiro beijo. Eu não sabia o que fazer, que atitude tomar. Fiquei parado. Babette me beijava, também do seu jeito, tímida. Mas sua boca tinha o comando do embrasser. Embrasser, beijo em francês. Eu tinha aprendido com ela. Eu tinha uma referência para beijar. Os pombos. A minha referência de beijo era o beijo dos pombos. Os casais de pombos se beijavam muito antes dos ovinhos no ninho. Primeiro eles se beijavam. Depois que apareciam os ovinhos no ninho. Eu sei lá por quê. Quer dizer, eu não sabia por quê, né? Depois eu aprendi. Lembrei de como os pombos faziam. Eles ficavam bico com bico e mexiam a cabecinha de um lado para o outro. Eu fiz exatamente igual fosse eu um pombo. Vendo a imagem dos pombos na minha frente, eu mexia a cabecinha de um lado para o outro. Mas eu não abria a boca. A Babette o fez. Logo, depois que ela abriu a boca, e a gente mexendo a cabecinha de um lado para o outro, igual pombinho, ouvimos, põe aí, Jesus, a buzina da caminhonete do Dr. Adam. Põe a buzina aí. Ah, meu Deus, aquela buzina foi como o barulho da explosão. Foi como o barulho da explosão. Era hora de partir. E ela me chamou Mon Amour. Foi a primeira vez. Ela me chamou Mon Amour. A minha voz quase não saiu, mas eu falei em português mesmo. Te amo. Ela corria e olhava para trás. De onde eu estava, eu ainda via. Mas agora ela já não me via mais. Entrou na caminhonete e eu vi quando o Dr. Adam acelerou a caminhonete. Acelera aí, Jesus. Acelerou a caminhonete e partiu. Mais abaixo na estrada, vi a distância quando a poeira se levantou. Parecia que aquela poeira representava a cortina de um teatro. A poeira fechava a peça. Mas será que de fato a peça havia terminado? Ou era apenas o primeiro ato? Por trás da cortina fiquei eu. Sentei naquele toco que havia debaixo da paineira. Justamente o sabiá pousado ali começou a cantar. Até aprendi a assoviar como o sabiá laranjeira. Lembrei dos filhotes perdidos na enchente, no aguaceiro. Lembrei que eu não pude dar os presentes à minha amada. O sabiá ainda cantava. Era para mim. Ele cantava sentido, parecia entender a minha dor. Assim, Jesus, isso mesmo. Quem sabe fosse aquele sabiá o pai daqueles filhotes. Ou a mãe. Acho que o pai. Parecia muito triste ao cantar. E eu estava muito triste. Eu fiz o que um menino sabe fazer quando fica triste. Chorar. Eu chorei. Era a dor de uma saudade que já se antecipava. No momento eu pensei, acho que eu nunca mais vou ver a Babette na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. A vida na roça continuou. O grande rio Jaguari
conforme agora explicava o engenheiro, o Dr. Adam, ele ficou. A Babette que voltou para o país dela para se encontrar com a madrasta, que eu pensava que fosse a mãe, né? A madrasta, os irmãos, as irmãs, ela tinha voltado, mas o engenheiro Adam ficou. O rio havia voltado para o seu curso original e formava rio abaixo no vale uma grande represa. Quanta água para gerar energia, a energia que traria a luz. É isso mesmo. Quem tem uma luz acesa nem imagina. Olha, você tem uma luz acesa agora. Você tem um computador ligado. Você tem um celular ligado agora. Você nem imagina quanto da natureza é sacrificada para isso, sabia? Quantas pitangueiras se perdem. Quantos ninhos de sabiás são arrastados. Quantos filhotes não chegam ao tempo da sua cantoria. Tudo para que você tenha uma luz acesa. Mas o progresso é assim, né? É assim mesmo. Exige. O progresso sempre exige. Pelo menos numa coisa, o Dr. Adam estava certo. As terrinhas do meu pai se valorizaram. E tudo vai valorizar, dizia ele. A venda do papai ganhou mais movimento, mais ainda, do que tinha. Mas mesmo assim, eu não sei, eu não conseguia gostar do Dr. Adam porque eu o culpava pelo triste fim dos meus filhotes de sabiá, que seria o grande presente da Babette, filha dele. Chegou 26 de julho. A minha roupa de padre ficou mais bonita. E meus pais resolveram dar uma festinha em casa para comemorar o nascimento do padre Reinaldo Vieste. Vieram colonos e sitiantes amigos e vieram até alguns funcionários da construção da barragem e, lógico, veio também o francês, o Dr. Adam. E agora eu já tinha feito 13 anos e nesse dia o Dr. Adam me deu a melhor notícia do mundo. Babette. O que foi, Dr. Adam? Babette havia escrito uma carta para o pai dela. Mas só que na carta ela mandou souvenir. Souvenir? O que é isso? Souvenir? Lembranças para mim. Mandou souvenir para você. Souvenir, lembranças. Fiquei tão feliz. Não era lembrança física. Não era uma lembrança que você pegava. Ela queria dizer o seguinte, que ela tinha se lembrado de mim, entendeu? Lembranças minhas, lembranças para mim, lembranças de mim. Sei lá, souvenir. Eu só sei que fiquei feliz. Não sei porquê, mas naquele dia eu me senti bonito vestido de padre. Eu nunca tinha me sentido bonito vestido de padre. E eu queria que ela tivesse me visto assim. Corri para um canto só meu e lembrei do dia em que ela me falou o seu nome quando nos vimos pela primeira vez. Je m'appelle Marie-Elisabeth. Mon nom. Mon nom, devido ao sotaque francês, saía com a boca bem fechada. Mon nom. Devido à notícia que me deu o engenheiro Adam, nesse dia, sei lá, passou toda a raiva que eu tinha dele. Eu comecei a gostar dele. Mas no final da minha festinha, o Dr. Adam se despediu. Não para voltar ao acampamento, mas ele se despediu porque havia concluído todo o seu trabalho. Estava indo embora da nossa terra. Segundo ele próprio, ele iria continuar aqui no Brasil, em outras obras, mas não mais por lá. Era a parte triste do dia. Com a partida do Dr. Adam, eu perderia completamente o contato com a Babette. Fiquei muito triste por um tempo. Mas Dona Teresa, minha mãe, se apercebia disso e procurava ocupar os meus dias com mais serviço ainda. A gaúcha era fogo. Ela preenchia meu dia com mais trabalho ainda. E uma coisa de fato é certa. A cabeça tem que estar ocupada. Não que isso me fizesse esquecer a Babette.
mas me lembrava que a vida é um conjunto de tantas outras coisas. Cedo aprendi que não se vive apenas pensando numa pessoa. E assim, mais uma parte do tempo se passa. Quando eu completei 14 anos, e chegou outro dia, 26 de julho, era o penúltimo ano da promessa da minha mãe. Em outras palavras, eu me vestiria de padre pela penúltima vez. O que, sinceramente, eu achava que era bom, porque com 14 anos eu já ficava envergonhado, sabe? De me vestir de padre. Até 13, tudo bem. Mas com 14 eu já fiquei com vergonha. Eu estava bem adolescente, meu. Nossa, essa fase é dura, né? Eu ficava assim com uma vergonha de me vestir de padre. Ainda mais que na minha festinha dessa vez vieram os amigos de escola. E para ser sincero, eu não vi a hora de me livrar daqueles trajes. Só uma pessoa sentia um imenso orgulho de me ver vestido assim. Ela, Dona Teresa, minha mãe. E nesse dia, até o Padre Antônio, da nossa paróquia, ele foi também na minha festinha. Minha mãe ficou toda radiante em receber o padre em nossa casa e me apresentar vestido naquelas roupas para o padre e comentou: Padre Antônio, olha que lindo, padre. Meu filho. Vestido de padre assim, ele fica tão bonito, né, padre? Que lindo padre ele seria, né? Daria mesmo, Dona Teresa. Olha, Frederico, e a Igreja Católica precisa, viu? De gente jovem como você, que seria um grande pescador de almas para a Igreja Católica. É preciso que eu destaque isso. Era a primeira vez que eu ouvia esse termo, pescador de almas. Eu amava pescar na roça, e a expressão em muito me agradou, pescador de almas. Minha mãe, muito da esperta, percebeu, e foi a partir desse dia que ela, vez em quando, me chamava de pescador de almas. Vem cá, pescador de almas. Vem cá. Mais um ano se passou. Agora eu tinha 15 anos. E aquele, sim, seria o último ano da promessa da minha mãe. A situação financeira em casa, nossa, tinha melhorado bastante. Como aquele era o último ano da promessa, meus pais fizeram uma festa maior ainda. Muita gente foi convidada. O Padre Antônio voltou, veio e trouxe consigo um rapaz, um seminarista. E foi no ponto alto da minha festa que o padre pediu a esse seminarista que lesse aquele trecho da Bíblia em minha homenagem. Por tudo o que acontecia ali, eu fui profundamente tocado. Era o último ano que eu me vestia de padre. O seminarista apanhou a Bíblia e leu. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Nossa, que bonito! Que bonito! Mateus 4:18 até o 20. Na sequência, o Padre Antônio comentou: Frederico, hoje Jesus nos inspirou em lhe trazer esse convite. Foi um momento diferente. Eu olhei para o lado e vi a minha mãe chorando. Eu não posso dizer que foi um engano, porque Jesus não engana ninguém. Mas com certeza foi um erro de interpretação. Eu estava vestido de padre pela última vez, 15 anos. A minha mãe me abraçou e disse: filho, eu senti no coração que você vai ser padre de verdade. Sabe quando tudo colabora? Eu tinha um amor no coração. O meu coração estava cheio de Maria Elizabeth, a Babette.
mas nunca mais a vi. Ela vivia, a Babette, já tinha 3 anos isso. Ela vivia no outro país, ela vivia na Europa. Havia um oceano entre nós, tudo tão distante. Só respeitem a minha cabeça de 15 anos. Por favor, levem em conta eu só tinha 15 anos. E que eu só conhecia a vida na roça. E que tinha um grande amor por uma menina francesa dos olhos azuis. Comecei a pensar na possibilidade. Entrei no sonho da minha mãe. Verdade, entrei no sonho da minha mãe. Às vezes nós nos enganamos, amamos e respeitamos tanto uma pessoa que nós entramos no sonho dela, como se aquele sonho fosse nosso. Meu pai se colocava neutro nessa história. Nem apoiava e nem provocava mais profundas reflexões. Um amor distante, um amor impossível. Era assim que eu via, né? Babette, o amor da minha vida, distante, impossível. E aquele desejo da minha mãe. Foi o padre Antônio que ajudou. Ele começou a me levar para conhecer os seminários para a formação de padres. Especialmente aquele em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Passei a frequentar bastante o local. Quando completei 20 anos, tomei a decisão definitiva. Para a alegria, especialmente de Dona Teresa, minha mãe, fui para o seminário de Santa Maria. Aquela coisa de me vestir de padre, quase que a minha vida inteira, até ali, havia dado certo. Agora, quem sabe, eu me vestiria de padre para sempre. Foi assim que eu comecei os meus estudos, e não são poucos. Nossa, de verdade. Só depois de 8 anos estudando, um padre está formado e pronto para assumir uma paróquia. E eu peguei firme nos estudos. O nível dos professores do seminário era um nível excelente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas um seminário ele é mantido com doações da comunidade. Meus próprios pais se tornaram doadores. Quando eu já me preparava para o meu último ano de estudo, eis que um empresário, ele resolveu doar a 8 alunos que se formariam no próximo ano, uma viagem para a Europa. Para 8 alunos que iriam se formar no ano vindouro. Com direito a conhecermos 2 lugares. Um seria Roma, o Vaticano. E o outro lugar deveríamos escolher em votação. Foi quando eu me lembrei de Avignon. Avião que eu confundi. Avignon. Lembram? Avignon, a cidade da Babette. Havia um motivo. Lá em Avignon existe o Palácio dos Papas. Lembram que eu falei do Palácio dos Papas? Exatamente. Onde tinha, em Avignon, ali 7 papas tinham vivido. Eu tinha aprendido isso com ela. Na época que ela falou, eu nunca mais esqueci. Eu tinha 12 anos. Que na sua cidade tinham morado importantes papas e a cidade fazia parte da história católica. Lembrei dos fatos. Pesquisei mais e defendi essa tese de que Avignon deveria ser o segundo lugar a ser visitado. Na minha explanação eu falei, o Palácio dos Papas, em Avignon, na França, é uma das maiores e mais importantes construções góticas da Idade Média na Europa. Ao mesmo tempo, fortaleza e palácio, a residência pontifícia foi durante o século XIV a sede da cristandade do Ocidente. Avignon tornou-se residência dos papas entre 1309, quando o Papa Clemente V, não querendo voltar a Roma, depois do caos da sua eleição, mudou a corte papal para Avignon. No Palácio de Avignon, realizaram-se 6 conclaves, dos quais resultaram as eleições do Papa Bento XII em 1335, Clemente VI, 1342, e fui falando, deu uma aula. No final da explanação, meus colegas me aplaudiram e concordaram. Era mesmo um lugar a ser conhecido. Avignon, vamos?
Votação? 8. Os 8, todos votaram em avião. Todos que me ouvem sabem que eu tinha outras razões, outros motivos. Fizemos a viagem. Roma, Vaticano, né? Estupendos passeios, meu Deus do céu. Mas quando o ônibus entrou em avião, meu coração disparou. E resolvemos ir de ônibus, porque além de mais barato, nós embarcamos em Roma, caminho por Gênova, e fomos no ônibus conhecendo lugares maravilhosos. Era tudo o que nós buscávamos e queríamos. Avignon não era para mim uma cidade qualquer. Não, lá era a terra de Babette. Como será que ela estava? Como será que ela estava? Será que ainda vivia lá depois de 15 anos? Meu Deus do céu, já 15 anos. Já a resposta. Já vocês terão a resposta. O Palácio dos Papas, a coisa mais linda e emocionante. Mas eu queria mais. Eu tinha o nome completo do engenheiro Alan Leroy. Adam Leroy. E Marie Elizabeth Leroy era o nome dela. O que parecia impossível aconteceu. Lá numa espécie de lista telefônica, eu encontrei o sobrenome Leroy e o nome Adam. Fiz contato e bingo! Tinha que ser. O Dr. Adam me atendeu. Nunca imaginei que ele pudesse estar na França. Para mim, ele ainda vivia no Brasil. Quando eu me identifiquei, que eu falei que eu era, ele ficou felicíssimo. E tão feliz que ele marcou de me buscar no hotel. Até então, eu nada sabia sobre Babette. Sr. Adam ficou admirado com a minha mudança física. Quando ele me viu, falou, não é possível, a minha mudança física. E antes que eu tocasse no assunto, ele falou, vamos fazer uma surpresa a Babette. Vamos fazer uma surpresa a Babette. Ele parou de frente àquela casa. E meu coração parecia que ia sair pela boca. Fomos entrando e eu pensava, meu Deus, ela deve estar casada. Lembrei de quando ela me falou pela primeira vez o seu nome. Eu era pura emoção quando ela surgiu. Meu Deus, como será que ela está? Babette! Babette, você nem imagina quem está aqui! Babette! Babette! Você nem imagina quem está aqui! Venha! Meu Deus! Meu Deus, meu coração quase saiu pela boca. E o que eu vi primeiro foram seus olhos azuis. Ela se mostrou de início séria. Acho que não me reconheceu. O Dr. Adam fez uma pergunta em francês que eu não entendi, mas imaginei que fosse: sabe quem é? Sabe quem é esse? Ela me olhou de novo e a beleza dos seus olhos azuis falaram mais alto ainda. Como eu imaginei o que lhe havia sido dito, eu me antecipei. Diku, lembra? Ela abriu o seu lindo sorriso e em seguida os braços. E nós nos abraçamos em nome de uma saudade de 15 anos. Meu Deus, 15 anos de saudade. O abraço foi molhado por lágrimas de ambos. Olha, até o Dr. Adam chorava por perto. Era ali que acabava a carreira do padre. Se eu quisesse pescar homens, pescar almas, teria que ser de outro jeito. Teria que ser de outra maneira. Para a decepção do seminário, eu sequer voltei com os meus colegas. Eu e Babette, Diku e Babette, nós tínhamos perdido tempo demais.
Babette tinha uma história. Havia se casado, sim, mas estava separada. Tinha uma menina à época de 4 anos de nome Louise. Estava livre e desimpedida. Meses depois, voltamos ao Brasil para que ela revesse meus pais. Somos casados nos 2 países. Casamos no Rio Grande do Sul e nos casamos também em Avion, na França. Hoje, graças à internet, te ouço aqui na França, de onde fiz questão de lhe contar nos detalhes a minha verdadeira história. Em tempo, completamos eu e Babette 20 anos juntos, além de Louise, que é a primeira filha dela. Tivemos ainda Liz e Simon. Liz e Simon. Ao todo, são 3 filhos. Eu trabalho na área da arquitetura, mas de certa forma, eu sou pescador de almas. Não um padre. Não sou um padre porque eu me casei com ela. Mas faço celebrações sociais. E quando faço meus discursos, eu acabo por tocar no coração de um ou de outro. Portanto, eu cumpro a minha missão. E para terminar, Babette ainda me chama de Dicu. Até hoje. Na França, tudo bem. Aqui, o Dicu que vocês estão imaginando é outra coisa. Babette ainda me chama de Dicu. Aqui o problema é o pescoço. Pescoço aí causa problema. Normalmente ela faz isso quando percebe que eu tô triste. E é sempre motivo para boas risadas. De vez em quando, eu digo para ela assim, às vezes sentado em algum jardim, por aqui, não tem sabiá. E eu falo para ela, puxa, um dia eu quero ir ao Brasil. Eu sei que depois de tudo que eu estudei e aprendi, a gente não deve jamais apreender pássaro. Ainda mais o sabiá. Sabiá é tão do mato, é tão selvagem. Mas eu queria conseguir uma autorização especial para pelo menos transportar para cá um casal de sabiá. Para que aqui também se formassem outras famílias de sabiá. Porque esse canto, põe aí Jesus, esse canto do sabiá me faz tão bem para a alma. Me faz voltar para quando eu tinha 12 anos. 12 anos de idade. Que eu guardava naquele ninho 2 filhotes rechuchudos e empenados. Seriam o grande presente da Babette. Que a explosão causada pelo Dr. Adam, infelizmente levou pitangueira com ninho e tudo. Mas que a história das sabiás é muito marcante. Eu acho que se não houvesse essa história, talvez não houvesse a grandeza e a beleza de todo esse amor, sabia? Põe aí o canto da sabiá. Sabiá laranjeira, isso. Ficou longa. Eu não sei se você vai apresentar, Paulinho, mas se apresentar eu te agradeço do coração. Eu não podia pular detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Mandem os comentários, curtam a história, dá um joinha, se inscrevam no canal. E aqui de Avion, eu vou mandar, viu, Paulinho? Não os filhotes, mas eu vou mandar para você um valeu demais, tá?